Bem-vindos ao nosso canal YouTube com Falando Nisso. Hoje com a pergunta de Luísa Gonçalves. Gostaria que comentasse o assunto polêmico, o caso das pessoas que se autodenominam assexuais ou demissexuais para a psicanálise. São sintomas de alguma patologia ou algum tipo de orientação sexual? Luísa, boa pergunta. Permite esclarecer a amplitude de conotações, de práticas e de experiências que está contida na concepção psicanalítica de sexualidade. Muito frequentemente a gente associa a sexualidade com o coito, com a experiência genital, às vezes com a penetração. Né? A descoberta do Freud é justamente que a sexualidade ela é o domínio das pulsões. Ela é o domínio das pulsões e que inclui, portanto, todas as práticas em torno de olhar e ser olhado, de tocar e ser tocado, de possuir e ser possuído, as práticas, às vezes, de causar dor ou de gostar de sofrer. Tudo isso faz parte dessa montagem, dessa colagem surrealista, como diz o Lacan, que são as pulsões. Né? Então, as pessoas que se dizem, ou que se experimentam assim como assexuais, genericamente falando, são pessoas que talvez não privilegiem, ou na sua montagem pulsional, naquele momento da sua vida, não experimentem uma orientação para o encontro sexual ou genital, com penetração e assim por diante. Mas isso não quer dizer que sejam assexuados. Ou melhor, seria dizer assim, a sexualidade caminha por outras montagens. Também um ponto importante, né, quando Freud, por exemplo, fala da feminilidade, de como a mulher ela não nasce mulher, assim como o homem, mas isso é um processo de construção, plástico, como a pulsão, e que envolve determinadas decisões que são inconscientes. Né? Não é assim a vontade da pessoa, ou a opção de fazer assim ou de fazer assado. A nossa fantasia ela vai sendo construída, mas ela também vai coordenando certos impedimentos, certas limitações, certas prescrições para cada um de nós. Por exemplo, no caso dos demissexuais, que são aquelas pessoas para as quais é muito importante a experiência amorosa, né? A experiência de ternura, a experiência sensível, a experiência de ser acolhido, de ser aceito, de estar em uma relação de proximidade com o outro. Toda essa dinâmica intersubjetiva, ela possui uma valência sexual. Né? O amor, ele não é uma dimensão, vamos dizer assim, que estaria assim completamente desgarrada pela sua substância mesma da sexualidade, uma vez que ele é também um tipo de pulsão. Né? Então, os demissexuais não são uma patologia, longe disso. Né? Se a gente pensar historicamente, desde o século XVIII, do século XIX, o amor surge exatamente assim, como uma condição para a intimidade, como uma condição para a escolha de com quem a gente quer casar ou com quem a gente quer namorar. Né? Ou seja, essa ideia de que na relação desejante é preciso uma espécie de condição que é o amor, ela é fundamental e ela está posta para todos nós. Né? Quais são as condições amorosas que podem ou não ter uma função de desencadeamento ou de circulação da sexualidade? Isso varia de pessoa para pessoa. Não é uma patologia, mas é uma condição universal. Seria o mesmo que perguntar assim, para que esse sujeito, para a equação sexual desse sujeito, como é que ele junta desejo, amor e gozo? Cada um de nós tem por tarefa solucionar as exigências desses três campos. Né? Quer dizer, o amor vem depois. Né? É muito comum entre casais que a mulher diga assim, não, mas depois do nascimento do nosso filho, a gente perdeu a intimidade. A gente não conversa mais, a gente não sai mais, a gente não tem nossos momentos íntimos. E sem esse espaço de ternura e de sensibilidade, eu não consigo desejar. E sem desejar, eu também não consigo ceder a experiências de gozo. Né? Então, aí a gente tem uma situação muito típica em que, assim, o amor é condição para o desejo. Né? O amor, ele faz uma espécie de abertura para o desejo. É comum que muitos homens digam o contrário. Dizem, não, mas é exatamente a partir do sexo, da intimidade e da satisfação que a intimidade se cria.
que a conversa flui, que o amor pode se tornar possível. Então esse é um exemplo de como nas parcerias o mais comum e o mais tendencial é que existe uma disparidade, né? Enquanto um está dizendo assim, preciso amar para poder te desejar, o outro diz, não, mas é só quando eu te desejo que eu consigo te amar. E por isso que a regra nessa matéria é o desencontro e não a união estável e feliz.